esperar gravar. Começar a gravar, porque demora um pouquinho. Sim, agora sim, nós começamos a gravar. E são 10 horas em ponto. Então, eu vou ter que ficar autorizando aqui as entradas durante um tempinho. Mas, de qualquer forma, eu achei importante a gente ter essa conversa. Eu sou a Alexandra, eu sou responsável pelo segundo bloco da disciplina de História da Educação Brasileira. Vocês tiveram, se eu não me engano, 4 blocos, ou seja, um mês inteiro com a professora Lourdes Silva. Então, eu acredito que vocês tenham visto, principalmente essa parte que se convencionou chamar a historiografia de Brasil Colônia, o que é algo que a gente pode hoje problematizar, principalmente pensando nessa ideia de colônia e de colonialismo, né? Penso que a gente precisa fazer a crítica, principalmente porque esse conceito parte muito do protagonismo, né, europeu e desse sujeito branco, que não é um sujeito universal, né? Se a gente for pensar principalmente que quando aqui chegaram os portugueses já havia milhares, né, de povos originários e que a partir da ignorância dos portugueses também se estabeleceu que seriam os índios, né? Enfim, então a professora Lourdes ficou com esse momento e eu fiquei com o segundo bloco, que é o que a historiografia também convencionou chamar de Brasil Império, né? E aí nós vamos ver essa parte, que basicamente é o século XIX, né, que é um período bastante importante para pensar a história da educação brasileira. E o que eu pensei, né? Esses encontros não são obrigatórios, esses encontros aqui do síncrono, né? Esse encontro simultâneo, isso não vai ser obrigatório. Mas eu achei importante fazer esse esclarecimento aqui hoje, para que a gente pudesse, né, participar, para não restarem dúvidas. Mas eu não vou fazer nenhum tipo de chamada e nem de controle de quem está aqui presente. Tá? Então, qual é a minha proposta aqui? Basicamente, é apresentar para vocês o que eu pensei para esse segundo momento. Vocês já viram lá, né? Eu vi que algumas pessoas já responderam as questões, algumas pessoas são bem adiantadas, né? Eu queria que alguém respondesse aí se já está dando para visualizar a tela. Alguém precisa dizer aí se está dando para vocês verem. Está aparecendo. Sim? Ah, sim. Então, vocês tiveram... Tá, obrigada. Vocês tiveram, então, o primeiro momento com a professora Lourdes, né? Esse primeiro momento todo. E aí vocês terminaram com ela na semana 4 que foi o glossário que ela pediu para vocês. E aí eu acho que o glossário que ela vai considerar como avaliação, né? Pelo que me parece. E no meu caso, eu achei melhor fazer algo bem simples. Eu formulei 4 fóruns. Cada fórum ocupa uma semana. E como que eu vou avaliar vocês? Vocês vão escolher um fórum para ser considerado o fórum que eu vou dar a nota. Então, de 4 fóruns, vocês apenas precisam fazer um. Então, eu preciso apenas que vocês façam um fórum para eu considerar como trabalho feito na minha parte da disciplina, né, no meu bloco, né, no módulo 2. Então, a avaliação no módulo 2 consiste em fazer um fórum dos 4 fóruns propostos. Vocês vão decidir qual fórum vocês querem que conte, né, como avaliação. Ah, mas eu posso fazer todos, participar de todos? Pode. Mas eu só vou considerar um para lançar a nota. E eu também não vou fazer controle de tempo. Por exemplo, semana 5, nós estamos na semana 5, a semana 5 para essa disciplina História da Educação Brasileira começa hoje, dia 13/10. Hoje começa a semana 5. Em teoria, essa semana termina no dia 19. Em teoria, vocês teriam até o dia 19 de outubro para concluir essa atividade que eu estou colocando aqui. Mas eu não vou fazer esse controle se vocês estão fazendo atividade por semana. Eu não vou fazer isso. Qual vai ser, então, o meu controle? Que vocês concluam, né, a participação no meu módulo quando o meu módulo terminar. Então, quando é que meu módulo termina? E começa o módulo da professora Ana Magaldi. Meu módulo, então, termina
na semana do dia 3 do 11. Então, se meu módulo termina na semana do dia 3 do 11, do dia 3 de novembro, vocês teriam, então, até o dia 9 de novembro para realizar as atividades que eu estou propondo. Então, vocês têm de hoje, dia 13 de outubro, até o dia 9 de novembro para fazer as atividades do fórum, tá? Então, vocês têm de 13 até o dia 9, ou seja, vocês têm quase um mês para fazer as 4 questões que eu coloco ali no fórum. Eu vou explicar uma por uma aqui. Vocês só precisam colocar um nomezinho de vocês e fazer, né, uma para eu considerar a nota no meu módulo. Vocês podem fazer tudo também, claro, eu acho até que é importante fazer tudo, com certeza, mas para fins de avaliação eu vou considerar só uma, né? Só vou procurar o nome de vocês ali. Aí quem já fez no início, eu já vou fazer o registro que fez no início, né? E a pessoa já vai estar com a sua nota. É claro, vamos fazer aqui um exemplo, o atividade da semana 5, que é importante responder de forma satisfatória, né? Não dá para escrever legal, gostei. Isso não, né? Então, por exemplo, semana 5, 13 do 10, a escolarização no Brasil, cultura e história da educação. Aí vocês têm a leitura do texto, a escolarização no Brasil, cultura e história da educação. A partir desse texto, vocês vão responder as perguntinhas que eu faço na sequência. Mas, além do texto, eu coloquei alguns vídeos aqui disponíveis no YouTube para quem tiver interesse em aprofundar na temática. Então, são 3 vídeos pensando aí a educação, né, os significados da educação no Brasil Império, né? Então, recomendo também que vocês assistam aí aos vídeos. Mas o que eu estou realmente indicando como leitura, né, obrigatória, é esse texto do link aqui, eu vou clicar nele. Então, vocês clicando no texto, vocês vão cair, né, no texto aqui do professor Luciano e da professora Diana. Então, vocês vão lá, vão cair nesse texto. É um texto grande, mas para a parte específica, né, do período que a gente chama de período imperial, vocês não precisam ler o texto todo, né? Então, porque o texto vai falar, né, de uma duração maior, né? Então, vai chegar na República, tá? É claro que eu recomendo que vocês leiam o texto todo, porque, inclusive, vai ajudar bastante a ter uma visão geral da disciplina e vai ajudar vocês no bloco seguinte, né? No módulo seguinte, que vai ser o módulo da professora Ana Magaldi. Então, é claro que eu indico que vocês leiam o texto todo. Mas, para responder as questões que eu estou propondo, vocês precisam ler apenas a parte referente ao, né, o Brasil Império. Então, aqui está o texto. Nossa, a gente não para de chegar, né, pessoal? Aqui está o texto que vocês vão precisar ler. Esse texto começa com o surgimento da educação oficial, as chamadas aulas avulsas, esse é o ponto 1. Depois, as tentativas de organização do sistema educacional, pensando a legislação, pensando essa data importante que foi a de 1827, né, que é considerada aí um marco, né, na legislação educacional brasileira, enfim. Então, vocês depois vão ter aí o item 3, que vai falar das primeiras décadas republicanas. Então, eu estou indicando basicamente que vocês leiam o item 1 e o item 2, para responder as perguntas que eu fiz lá no AVA, né? Então, vamos lá. Para quem, acho que vocês já devem saber usar, né, o AVA, porque vocês já tiveram aula com a professora Lourdes. Vocês vão ler aqui o texto e aí vão para as questões. Algumas pessoas já responderam. As questões são: qual foi a grande ação escolarizadora da Companhia de Jesus, né, no período colonial? Isso vocês já devem ter visto. O que foram as aulas avulsas e como foram as tentativas de organização do sistema educacional. Então, são 3 perguntas com base lá naquele texto que eu falei para vocês. Aí vocês vão clicar aqui e responder. E vai fazer como aqui o Edson fez, né? Questão 1, questão 2, questão 3. Algumas pessoas já fizeram, já se adiantaram.
E aí depois é para fazer exatamente desse jeito, responder pergunta por pergunta. Quem fizer desse jeito aqui, eu vou considerar satisfatório e já vou computar como, né, ponto, né, na disciplina como avaliação, né, a minha avaliação. Então, basicamente é isso, responder satisfatoriamente as perguntas. É claro que eu vou olhar aqui, e se tiver alguma inconsistência eu vou responder vocês, mas se não tiver, eu vou dizer tá tudo ok. Mas se tiver algum errinho, eu vou corrigir, eu vou dizer, olha, não é bem isso aqui não. Mas, a princípio, vocês estão adiantados, né? Algumas pessoas já fizeram. Quem não fez, tem essa semana aí para fazer, né? O que eu oriento que vocês façam? Que vocês se organizem e que vocês respondam, né, as questões por semana. Então, nós estamos na semana de 13 de outubro. Façam primeiro a semana 5. Aí, quando vocês estiverem na semana 6, façam a semana 6. Agora, eu não vou controlar isso, cada um tem um tempo, mas eu estou dizendo que o ideal é que vocês se organizem, né, com uma certa antecedência, para não se enrolar no final. Aí a semana 6 é a semana que começa no dia 20/10. Eu estou considerando sempre terça-feira, que é o dia da aula. Eu coloquei aqui 2 textos, então, 2 textos não, 2 vídeos. Então, nessa semana aqui, vocês não vão precisar ler texto. Vocês vão precisar apenas ver os vídeos aqui que eu indico, né? Vou clicar em um link. Então, caiu aqui num vídeo, que a professora Celi é professora também, né, na Faculdade de Educação, num outro departamento, mas ela também trabalha com História da Educação. Então, tem 2 vídeos em que a professora Celi fala das pesquisas dela sobre educação domiciliar, né, no Brasil. Então, vocês vão assistir e aí depois vocês vão lá nas questões e vão responder. As questões são: faça uma síntese indicando as principais características da educação domiciliar no Brasil no século XIX, quem foram as preceptoras e qual é o lugar do debate em torno da educação domiciliar na atualidade, né? Então, essas são as 3 questões que vocês vão precisar resolver aí a partir do vídeo da professora Maria Celi. Essa é a atividade da semana 6. Semana 7, dia 27 de outubro, População Negra, História da Educação. A mesma coisa, vocês vão responder as questões a partir do vídeo da professora Súria. Ela traz várias dicas de leitura, um vídeo bem legal. Também coloquei aqui alguns links para quem tiver interesse em aprofundar no tema, né? Como eu coloco aqui, leituras complementares. E aí vocês vão lá em questões e vão responder aí as questões que eu coloco. 1. Como se deu o processo de pesquisa a respeito da temática, tendo em vista a trajetória da professora Súria? 2. Quais são os silêncios sobre esse tema? 3. Quais foram as leituras indicadas pela professora Súria? E 4. Formular uma pergunta a partir dessa temática, né? Que aqui é a questão da criatividade, né? Do percurso de cada um. Então, essa questão ali é muito individual, né? E, por fim, nós temos a semana 8, Indígenas e Educação no Império, porque nos manuais de História da Educação e nos manuais mesmo de História do Brasil, parece que os indígenas somem, né, da história do Brasil depois do dito período colonial. Então, os indígenas somem da história, né? E aí, essa minha proposta aqui é exatamente provocar isso. Na verdade, não somem, né? Apesar de todo o extermínio, né, que ocorreu em relação aos povos indígenas do Brasil, eles ainda existem, viu? Então, e no período imperial também. Eu coloco aqui um vídeo no YouTube, e para fazer essa questão aí da semana 8, vocês precisam ler o texto da professora Irma Risini. Onde está esse texto? Esse texto eu não consegui colocar aqui no próprio fórum, então eu coloquei texto aula 3/11, Pedagogia da Força. Então é só vocês clicarem aqui, que vai, né, vocês vão abrir o texto. Esperar abrir um pouquinho aqui. Abriu. Esse é o texto, né? Não saiu aqui a imagem, mas o importante é o texto. Então vocês vão precisar ler o texto, um texto pequeno, para poder responder lá as perguntas que eu faço na semana 8. Quais são as perguntas? 1. O que é, né, Nhangatu, né? 2. Qual era a principal tarefa das escolas das freguesias e vilas do interior?
qual era o objetivo da criação da Casa de Educandos, né, de Artífices no Pará, e por que a autora Irma Rizzini fala na existência de uma pedagogia da força nos projetos de educar os povos indígenas no Império. Então, são 4 questões, e aí a gente conclui esse módulo dedicado aí ao Brasil imperial, né? A história da educação no Império, pensando esses sujeitos, né? Pensando na população negra, população indígena, enfim, um pouquinho também das mulheres, que isso vai aparecer na semana 6, e a questão da legislação na aula 1. Então, para quem chegou agora, vocês precisam fazer, obrigatoriamente, um desses fóruns. Eu estou propondo 4. Eu vou considerar um para constar como nota no meu módulo, tá bom? Então, não é obrigatório fazer tudo para valer nota. É claro que eu recomendo que vocês façam, mas para valer nota eu vou considerar apenas um fórum desses aí. Vocês podem indicar, considerar este para nota. Quando vocês forem responder, vocês podem escrever um bilhetinho, considerar esse. Se vocês não fizerem, eu vou lá olhar e procurar os nomes de vocês e vou fazer o mesmo do meu jeito. Então, seria isso para hoje. Quem não pôde estar presente agora de manhã, eu vou fazer novamente à noite. Por quê? Porque eu sei que metade, né, da turma está inscrita no horário da manhã. E a outra metade está inscrita no horário da noite. É como se fossem 2 turmas. A turma 1 é a turma da manhã e a turma 2 é a turma da noite. Então, eu coloquei o encontro de hoje às 10 e coloquei também às 6h30 para quem está inscrito à noite. Isso é hoje. Mas eu não vou fazer sempre essa coisa de dois encontros no mesmo dia, porque eu também não aguento. Então, na semana que vem, como é que eu propus? Né? Vamos lá voltar para compartilhamento aqui. Como é que eu propus para a semana que vem? Na verdade, se vocês quiserem também, né? Tirar dúvida. Eu só me coloquei lá como uma espécie de plantão. Ninguém é obrigado a estar presente, não. Deixa eu colocar lá no aviso. Aviso aqui. Eu coloquei um aviso aqui. E aí é isso. Hoje eu estou fazendo excepcionalmente 2 encontros no mesmo dia. Estou gravando. O link é sempre o mesmo. É sempre esse linkzinho aqui, nesse finalzinho aqui que termina com RIM. Então, é sempre esse link que vocês vão usar para poder entrar nas nossas conversas. Os demais encontros serão em turnos alternados. Então, o dia 20 agora vai ser 10h30 da manhã. Tá? Eu vou estar disponível para quem tiver dúvida. Eu vou estar logada. Quem quiser entrar e perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição. É mais um plantão para tirar dúvidas. Né? Quem quiser, se tiver alguma dúvida, é só entrar aí que eu vou estar conectado. Vamos voltar lá. Então, dia 20, anotem. Quem é da turma da manhã, né? Agora, quem é da noite, puder também, quiser, tudo bem. Aí, no outro dia, na outra semana, no dia 27, eu vou fazer à noite. Vou fazer 6h30, né? E no último dia 3/11, também vou fazer à noite 6h30. Porque, na verdade, meu horário, né, inicialmente, também seria à noite, né? Mas, em função da pandemia, em função de tudo que vocês já sabem, nós tivemos que nos ajustar, e aí eu também estou aí perder também turmas da manhã. Mas meu horário, preferencialmente, era à noite, antes da pandemia. Então, mas de qualquer forma, a gente vai ter encontros de manhã e encontros à noite. O último dia vai ser à noite, 6h30. Porque aí também, quem não pôde de manhã, tem o contratempo, ainda tem aí o horário da noite. De qualquer forma, eu vou gravar, né? Vou deixar gravando, e aí, se tiver alguma questão aí de interesse de todo mundo, eu disponibilizo. Então, é isso. Então, na próxima semana, a gente tem outro encontro de manhã, e nas outras semanas, a gente vai ter os encontros à noite. Sendo que eu vou estar aqui, é uma espécie de plantão, para tirar dúvidas. Então, não é aula expositiva, nada disso. Eu vou estar aqui à disposição, vou estar logada, né? E aí, se alguém quiser aparecer, perguntar alguma coisa, a gente pode conversar sobre o texto, sobre algum vídeo.
Então, essa é a dinâmica. Mas, basicamente, a gente está se concentrando aí nos 4 fóruns que eu criei, nos poucos textos que eu indico, vocês viram lá que não são muitos, e nos vídeos, né? Os vídeos, sim, são em número mais interessante. Então, a gente está tendo mais vídeo até do que leituras. Sendo que o primeiro texto que eu indico, eu realmente acho que vocês devem ler todo, porque é um texto bastante interessante para fazer uma visão geral da disciplina. Como é que vai ser quando terminar, né, o meu módulo? Vocês vão ter aí, então, quando terminar o meu módulo, o módulo 3 da professora Ana Magaldi. E aí ela vai se concentrar ali no período do Brasil republicano. E aí, com ela, vocês vão ter que fazer, né, outros combinados, porque cada professor é uma, né? Mas pensem só, acho que vocês são 200 nessa turma. Assim, a gente está, né, administrando vocês em número de 200 em História da Educação Brasileira. É um número alto. Né? Quando a gente estava no presencial, não tinha um número tão alto assim de pessoas na turma. Né? Nas turmas chegavam a 45, que dessa vez chegaram. Então, é um número alto. Então, cada professora vai ver como vai fazer para avaliar dessa forma aí, ainda mais, né, a distância. Então, é isso. Alguém tem dúvida? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar o microfone e perguntar, ou vocês podem usar aqui o recurso do chat aqui do lado, ou vocês podem ter aqui um recurso novo também que eu não conhecia, que é perguntas e respostas. Vocês também podem usar esse recurso novo. Vamos escrever no chat mesmo aqui do lado, se tem alguma pergunta, ou vocês podem perguntar fazendo uso do microfone. Algumas pessoas perguntaram aqui, só poderemos postar apenas em um fórum? Não, vocês vão postar nos fóruns que vocês quiserem. Vocês têm aí 4 fóruns, eu recomendo que vocês participem de todos, mas eu só vou considerar um para dar a nota. Então, eu só estou exigindo um fórum de 4. Mas é claro que é bom fazer, né? Participar de todos. É claro que é, na verdade, é obrigação de vocês. Mas eu só vou considerar um, tá? Para avaliação. Alguém tem mais alguma pergunta? Professora, bom dia. Bom dia. Então, no que tange ao fórum dessa semana, eu fiquei com uma certa dúvida na questão 3, entendeu? Porque a senhora pergunta, com base no texto, né? Eu já li o texto, como foram as tentativas de organização do sistema educacional. E no que tange ao texto, quando ele trata sobre isso, ele se concentra no contexto imperial. Aí eu gostaria de saber se a senhora quer que a gente fale apenas do contexto imperial ou se a senhora quer que a gente fale, além disso, do contexto colonial e do contexto republicano. Então, no caso, o meu bloco e o texto vão concentrar no período imperial, então é melhor você, na resposta, concentrar no imperial também. Então eu fiz certinho, obrigada, viu? Era essa a minha dúvida. Não, é uma dúvida interessante, mas como a minha parte realmente é o império, eu não vou cobrar além disso. Tá bom. Eu estou entrando no dos outros, né? Mas o texto pode ser lido todo mesmo, mas para responder só essa parte mesmo dos 2 itens iniciais. Alguma outra pergunta? Pode ser como a colega fez, sobre as perguntas, suas questões lá, dúvidas sobre o conteúdo, comentários. Por exemplo, os vídeos, né? Alguns vídeos estão lá no meu canal no YouTube, então se vocês tiverem interesse em saber mais da disciplina, tem outros vídeos lá que eu não indiquei, mas que são interessantes. Para quem quiser, quem tem interesse, quem tem interesse na disciplina, na temática, vocês podem ver outros vídeos lá do interesse de vocês. Se vocês tiverem interesse em aprofundar, vocês podem me perguntar dicas de leitura, de vídeos também que eu posso passar. Eu fiz o básico porque nem todo mundo tem interesse em aprofundar, em fazer um TCC sobre história da educação, mas algumas pessoas até têm. Então, para essas pessoas, se quiserem aproveitar a oportunidade, podem perguntar também. O que quiserem referente à história da educação no Brasil. Dúvidas, curiosidades, comentários. Não? Ninguém tem dúvida, ninguém tem comentário? Entenderam tudo? Entenderam a proposta? Então, é isso. Então, eu acho que se ninguém tem dúvidas, a gente pode, então, concluir esse encontro, né? E vocês podem aproveitar o tempo
para fazer lá as atividades propostas, né, na semana agora semana de 13 de outubro, aproveitar o gás aí do feriado, né? Imagino que vocês tenham descansado, ou não, algumas pessoas devem ter aproveitado para adiantar as coisas, né? Eu acredito que tenha outro feriado agora, dia 15, né? Antigamente era feriado, não sei mais se vão dar o feriado, né, por conta da pandemia. Enfim, de qualquer forma, aproveitem o tempo agora que vocês têm para fazer as questões. Então, uma última recomendação é essa: tentem fazer as atividades no horário da disciplina. Então, vocês estão inscritos, quem está inscrito de manhã, M3, M4, M5, M6. O que quer dizer que vocês têm de 8h50 a meio-dia e 20 para se dedicar a essa disciplina. Então, é um tempo bastante razoável para responder lá ao fórum. Então, vocês conseguem terminar até antes. Então, a minha dica é que vocês se organizem para fazer as atividades no horário da disciplina no dia. Agora, nem todo mundo tem essa possibilidade, né, por conta das questões da vida. Como eu disse, eu não estou impondo aqui que as atividades sejam feitas no meu tempo, né? Vocês vão fazer no tempo de vocês. O que eu estou dizendo é que o meu módulo termina dia 9 de novembro. É quando o meu módulo termina. Então, eu recomendo que vocês, até o dia 9 de novembro, tenham participado de pelo menos um fórum. Tá? Fica aí a dica. E depois, vocês vão ter uma outra professora, um outro módulo, vai ficar confuso, misturar tudo. Então, eu recomendo que vocês terminem tudo o que eu estou propondo até o dia 9 de novembro. Tem questões aqui no fórum da Juliana. Poderemos fazer todos os fóruns e só um, depois finalizado, poderemos assinalar com um? Pode, você pode fazer tudo, depois você diz qual que você quer que seja considerado. Sim, você pode colocar uma mensagem, né? Quero que seja considerado o fórum tal. Pode. Não sei se dá para editar, então talvez você tenha que fazer como uma resposta. Não consegui acompanhar muito bem porque minha internet estava ruim. Mas gostaria de saber se a gente responder os 4 fóruns, a senhora consideraria. Eu vou olhar os 4 fóruns e ver qual for o melhor para considerar a nota, sim. Eu vou olhar os 4, eu vou ver qual for o melhor, vou considerar aquele que for melhor para dar nota. Mas é claro que a pessoa que fez 4 fóruns, ela se esforçou, né? Então ela não vai ficar com a nota baixa, né? É claro, né? E até porque, na verdade, a minha intenção não é dar nota baixa para ninguém. É considerar o esforço de todo mundo, né? Não está fácil, a gente sabe que ninguém desejou isso, ninguém esperava estudar dessa forma. A pedagogia, né? O curso de pedagogia que vocês fizeram aí, vestibular, é presencial, não é à distância. Isso não é EAD também, nada contra EAD, mas não estamos fazendo EAD. É um ensino emergencial remoto, né? Tem um nome técnico até. Então, eu vou considerar aí o esforço de cada uma e cada um para fazer, né? Participar e tudo mais, mas eu totalmente compreendo que é bem diferente do que a gente fazia antes e que vai exigir muito de vocês em termos de motivação para continuar aí, né? Até o final, dando conta das disciplinas. Por isso que eu estou me colocando à disposição nos horários que eu falei para vocês, caso vocês tenham dúvida e estejam precisando de ajuda em alguma coisa. Tá? Então, eu vou estar sempre aqui terça-feira em algum horário, ou de manhã ou de noite. Vocês têm que olhar lá naquele aviso que eu coloquei, quando é que eu vou estar. Né? Semana que vem, já até eu esqueci, semana que vem não sei se vou estar de manhã ou de noite, mas enfim, eu vou estar em algum momento de manhã e em outros momentos à noite. Eu sei que no último dia eu vou estar à noite. Mas é isso. Então, vocês olhem lá, se vocês conseguirem, né, encaixar comigo, né, vocês podem me procurar na terça-feira, né? Eu vou estar aqui à disposição que vocês precisem de alguma coisa. Tá bom? Acho que eu posso já, vocês podem estar liberadas, então, por hoje, para fazer lá a atividade que vocês quiserem, ou assistir a um vídeo, porque tem muito vídeo, né? Não sei se vocês viram, tem muita coisa de vídeo para assistir, exige um pouquinho de tempo, né, para sentar e assistir aos vídeos. Às vezes demora até mais para ver o vídeo do que para ler um texto, né? Porque o vídeo não é o seu tempo, né? O tempo lá do vídeo. Tem vídeo que tem quase 1 hora, né? Então, mas eu acho que vale a pena, porque são pesquisas sérias, feitas por professores,
né, da área, então eu recomendo que vocês assistam aos vídeos, sim, porque é uma forma de suprir um pouquinho aí, né, essa coisa da distância, né? Então é isso, gente. Vocês estão liberadas, então, tá bom? Podem ir lá fazer os fóruns lá, quem tiver a possibilidade de fazer agora, tá bom? Então, tchau. Semana que vem eu vou estar de novo aqui à disposição, caso vocês precisem. Eu vou deixar agora de gravar, então. Interromper aqui a gravação. E eu vou postar, viu? Isso vai estar disponível lá no canal.